Bom dia a todos. Nós não poderíamos dar um início melhor ao nosso domingo do que falando de Jesus, da sua mensagem imortal, da sua mensagem do amor incondicional. Jesus, o Espírito Sublime, desce das paragens superiores para mergulhar nas densas brumas da psicosfera da Terra, para irradiar a sua mensagem que é universal e que faz parte da lei divina. Embosca-se na carne, nasce sob o sol escaldante dos desertos da Galileia para ter conosco. E como sol de incomparável luz, irradia sua mensagem, iluminando a humanidade no decorrer dos milênios que já se passaram e nos milênios que ainda estão por vir. Jesus, o homem mais biografado da história da humanidade, ainda é um desconhecido para muitos de nós, que é o que nós iremos ver a seguir, porque ele nos propõe um caminho para a conquista da felicidade plena, e ele nos diz que aqueles que o quiserem seguir, aqueles que quiserem verdadeiramente se tornar cristãos, precisam adotar como norma de conduta o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus foi tão marcante na história da humanidade que a divide em antes dele e depois dele. E isso, meus irmãos, se tornou realmente preponderante na vivência do Cristo, porque tudo aquilo que ele pregava, ele vivia. Segundo o nosso Evangelho, no seu capítulo 11, no item 10, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, ser probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. E eu gosto muito de trazer para as nossas reflexões exemplos da nossa vivência atual. E eu escolhi aqui este ilustre tarefeiro do Senhor, porque tinha uma importante tarefa a desempenhar num território onde as provas e as expiações são muito acentuadas, né? Que é a África. Na África do Sul, lutando contra o apartheid, Nelson Mandela, após 25 anos de clausura, foi preso durante 25 anos. Quando ele conquista a liberdade, que acontece por pressão de outros países exigindo que assim o fosse, e ele assume como o primeiro presidente eleito negro daquela comunidade, daquela sociedade, ele convoca para o exercício do seu mandato aqueles que o acusaram, que o prenderam, e que se naquele momento ele trava uma parceria com os seus algozes, restabelecendo a conduta da paz e aplicando literalmente, com exemplo vívido, de que é necessário que nós construamos a paz através do perdão e dessa máxima do Cristo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, nossa lembrança carinhosa a Nelson Mandela é o seu grande feito. Ainda no Evangelho, amar é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos para suavizá-las. É trazer para o coração a razão. E aqui eu gostaria de contar a vocês, compartilhar com vocês algo que perturbou muito o nosso coração há 2 semanas atrás. Numa das minhas tarefas, onde eu participo, nas tarefas assistenciais, em determinado momento, uma das mães chegou e falou: Karen, olha, por favor, você precisa socorrer um irmão nosso, que eu conheço a família, conheço a casa. Ela falou assim: ele tentou suicídio essa semana, tentou enforcar-se. E esse senhor, que beira os 70 anos de idade, casado com uma jovem de 26 anos, mãe dos seus 5 filhos, essa jovem, quando teve os filhos, a última gestação, há 2 anos atrás, ela ficou tetraplégica. E ele passou então a se responsabilizar por todos os seus cuidados, passou a cuidar da sua esposa. Só que o conselho tutelar entendeu que a mãe e aquela família não estavam em condições naquele momento de permanecer com as crianças. E as crianças foram retiradas da família, foram levadas a um abrigo onde estavam sendo muito bem cuidadas.
Depois de um determinado tempo, a mãezinha começa a se restabelecer, começa a andar com a cadeira de roda, evolui para o andador e as crianças retornam para o lar. E aquele momento foi um momento muito bonito daquela família, porque a gente percebia, a gente acompanhando de perto aquele caso, que ali houve um resgate moral e espiritual através daquelas provas e daquela terrível expiação. A família, em torno daquele ideal de cuidar da mãe, de restabelecer novamente a saúde da mãe, todos se curaram, inclusive o seu José, que era dependente do álcool, grave problema de violência dentro do lar, o alcoolismo, debilitando a sua saúde e tirando toda a estrutura da família. E ele, naquele momento, ele então se libertou do álcool, em função de ter que se dedicar à esposa. Só que ele sofreu um pequeno AVC. Há um mês atrás, mais ou menos, ele teve um pequeno AVC e ele ficou hemiplégico. E novamente os vizinhos intercederam, o Conselho Tutelar foi novamente lá e, por questões que todos devem concordar, naquele momento era necessário que aquelas crianças recebessem um outro tipo de auxílio. Só que aquilo foi uma punhalada muito grande no seu coração. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, num tormento terrível, numa depressão, e ele falou: olha, Karen, eu não aguentei. Novamente os filhos saindo de casa, eu estou sofrendo demais e ninguém nem sequer me explicou nada. Eles chegaram aqui, simplesmente recolheram as crianças de uma maneira tão violenta, tão agressiva, e me rebaixaram ao último escalão, porque além de tudo ele é analfabeto. E hoje, por incrível que pareça, um cuida do outro, porque a esposa fez até o 4º ano do primário e ela sabe ler. Então, conforme a medicação que ele tem que tomar pela manhã, pela noite, é ela que fala: agora é o tal comprimido, porque como ela sabe ler, ela que orienta ele, um cuidando do outro. Olha a sabedoria da espiritualidade, E ele falou assim: então eu não aguentei ver as crianças saindo novamente de casa, e para mim a vida perdeu o interesse. Então, meus irmãos, por mais que nós, diante daquele fato, daquele quadro de penúria, de dificuldade, de doença, de pobreza, de miséria total, por mais que nós, agindo pela razão, é necessário que nós conheçamos o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os nossos irmãos. A nossa palavra de consolo, a nossa palavra de esperança, o esclarecimento de como a situação deveria ser levada, pensando no bem daquelas crianças em primeiro lugar, restabelecendo naquele irmão a sua fé em Deus, a sua confiança nos seus desígnios, que sempre são para o bem de todos nós. Amar ainda é considerar como sua grande família humana. E aqui nós assistimos durante vários meses, muito chocados, isso também tocou profundamente o nosso coração, o drama dos imigrantes saindo lá, tentando fugir daquele tormento da guerra. E o que nós vimos, gente, durante tantos dias? As fronteiras sendo fechadas, o preconceito presente, as mortes, inúmeras mortes acontecendo, porque nós ainda não entendemos que somos todos irmãos, filhos de um único Criador. Ainda existem fronteiras a serem rompidas no nosso planeta, no nosso convívio social. Então, assistimos a dramas terríveis, porque ainda não nos vemos como irmãos, filhos de um único Pai. Amar a Deus, acima de tudo, é submeter-se a todas as suas leis, que todas se resumem do amor. É amar ao próximo como a si mesmo. E Jean-Baptiste Rustin, que foi contemporâneo de Allan Kardec, quando escreve os 4 evangelhos, o Espiritismo cristão, ou a revelação da revelação, nos diz que amar a Deus é fundir-se na humanidade, é absorver-se no amor fraternal. E foi esse exercício de amor fraternal que Jesus exemplifica na sua trajetória de maneira inquestionável. E nós sabemos, falando mais propriamente da encarnação do Cristo, que Ele escolhe para estar ao seu lado uma equipe de espíritos
que são escolhidos a dedo pelo Mestre, porque ele conhecia cada um daqueles espíritos que estariam ao seu lado, ele sabia das suas potencialidades e das suas dificuldades. Esses espíritos foram chamados de apóstolos, essa palavra que é derivada do grego, que significa enviado, e assim foram chamados, porque quando Jesus conclui a sua tarefa aqui, encarnado, após a sua desencarnação, eles saíam em duplas e iam pregar, levar a mensagem da Boa Nova a várias regiões. Assim era a tarefa deles. Por isso foram considerados apóstolos, que todos nós sabemos quem eram: Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Simão Cananeu, Pedro, Tiago, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Felipe, André e Tiago, irmão de João. Mas ao lado do Cristo também havia um outro grande número de pessoas que eram os seus seguidores e que foram assim chamados de discípulos, palavra derivada do latim que significa aluno. Jesus tinha uma época da sua vida 70 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-los. São aquelas pessoas que, tocadas pela mensagem do Cristo, abandonaram tudo o que faziam e passaram a segui-lo. Imagine, gente, eu fiquei fazendo essa comparação, falei, nossa, já pensou se Jesus hoje estivesse aqui na nossa presença? Quem de nós não gostaria, não ia nem dar tempo de fazer a mala, a gente não ia estar preocupado com isso, né? A gente fala, não, espera aí, mestre, a gente também quer ir com o Senhor, né? Com certeza nós seríamos muito felizes. Mas, para nós podermos entender a magnitude do amor do Cristo, eu trouxe como primeiro exemplo um desses discípulos que se aproxima do Mestre e que, a partir daquele momento, se torna verdadeiramente um cristão, que é Maria de Magdala, uma jovem de rara beleza, possuidora da juventude, de inteligência, de beleza e de poder também. Atributos que até hoje são cobiçados pela nossa imaturidade. Ela, possuidora de tudo isso, vendedora de ilusões. O seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, ricos negociantes, opulentos senhores de terra e de escravos, funcionários da alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros e presentes exóticos. E aqui nós vamos tomar a narrativa de Humberto de Campos em A Boa Nova para desenvolver o nosso raciocínio, quando ele, na biografia espírita, nos relata que toda vez que Jesus chegava a uma cidade para fazer as suas pregações, ele era recebido na casa de alguém daquela comunidade. Nós sabemos disso. E nesse momento aqui, ele é recebido por um senhor chamado Simão. Esse senhor, que era um senhor muito rico, possuidor de um belíssimo palácio, ele se orgulhava muito de receber na sua residência pessoas ilustres, pessoas que eram do poder, pessoas que eram famosas, que eram cobiçadas socialmente pelos outros pessoas da comunidade. E ele é quem então recebia essas pessoas. E não foi diferente com Jesus. Ele se propõe a receber Jesus em sua residência e assim o faz, e o recebe com maestria, né, com um alto banquete. Só que esse senhor era um dos clientes de Maria de Magdala. Maria de Magdala, apesar de todas esses recursos que a cercavam, a beleza, a juventude, a inteligência, os prazeres da vida, os tesouros que ela já acumulava há algum tempo, apesar disso, ela era atormentada por uma falange de obsessores e vivia numa depressão profunda que poucos sabiam. Somente aqueles que participavam da sua intimidade, os seus serviçais, é que tinham conhecimento desses momentos de profunda depressão. Vivendo na consciência de culpa, ela própria não entendia o porquê daquela tamanha infelicidade que ela vivia. E ela então, quando sabe da chegada do Mestre, ouve sobre a sua presença, ela corre ao seu encontro como que se uma chama de esperança acendesse em seu coração. E naquele momento, quando ela adentra a casa de Simão, que ela conhecia na intimidade, ela imediatamente sofre o preconceito. É rejeitada pelo dono da casa, que fica inconformado como é que aquela criatura tão indigna tinha a ousadia de adentrar ao seu lar. Ele que era o seu cliente.
Ambos sabiam dessa condição. E todos os que estavam lá presentes se comportaram da mesma forma. E ela então se joga aos pés do mestre e tem com ele um diálogo. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como eu tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus então lhe responde com profunda amorosidade, porque aquela mulher que se atira aos seus pés em lágrimas e derruba sobre os seus pés o perfume mais caro que ela possuía, enxugando-o com seus próprios cabelos. Jesus serve-se do momento para lecionar o amor, exaltando o gesto daquela mulher que, ajoelhada a seus pés, rega-os com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos e os unge com um excelso perfume que impregna todo o ambiente, concluindo: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E já que o Gilberto aproveitou o momento para fazer o lançamento da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, excelente livro, que todos nós, espíritas, temos a obrigação de ler, a trilogia, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, que vai tratar especificamente da nossa conduta, da nossa relação, da nossa obsessão, apesar de estarmos aqui dentro da casa espírita, ainda nos permitimos estar sob o jugo das trevas. Naquele livro, Amanhecer de uma Nova Era, tem um capítulo muito lindo, onde Manuel Filomeno de Miranda relata o caso de uma jovem que é exatamente uma prostituta e que se encontra grávida num momento de grande tormento, se ela praticava o aborto ou não, e ela então é conduzida pelo seu espírito protetor, naquele momento onde ela se encontra totalmente atormentada, em desespero, passa em frente a uma casa espírita, e naquele instante a intuição lhe vem que ela deveria entrar. E ela recebe ali acolhimento. Ela recebe um atendimento fraterno. Ela se restabelece perante a lei de Deus. Ela decide permanecer com a gestação. E ela transforma a sua existência numa outra existência. Da mesma forma aconteceu com Maria de Magdala. Tocada pelo amor de Jesus, pelo seu acolhimento, pela sua compreensão das suas dificuldades morais, ele, que é o médico de almas, ele resgata aquele espírito das trevas e ela se propõe a um novo caminho, a um caminho de luz. Sabemos que no final da sua existência, ela desce ao vale dos imundos e dedica a sua vida a cuidar daqueles que eram os rejeitados e os excluídos da sociedade, os leprosos que eram ali deixados para morrer às mínguas. Ergue-se a voz de Jesus com infinita majestade: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo o que possuía e, com o estritamente necessário, iniciara a nova vida. Depois, seguiu com eles ao vale dos imundos, sentindo que a seiva da vida diminuía em suas veias, desejou rever a doce mãe de Jesus, aquela que tanto a afagara com suas amarguras, e foi a Éfeso, morrendo às portas da cidade, sendo brandamente recolhida nos braços do amor não amado. E aqui um caso que todos nós conhecemos com propriedade, muito citado nas palestras, em todas as palestras, que é a cura do paralítico de Betesda. Esse tanque que, segundo a parábola, possuía em suas águas a propriedade de restabelecer a saúde de todos aqueles que na primeira hora do dia, quando a água, no primeiro momento, ela se movimentasse, quem
entrasse ali por primeiro, teria sua saúde restabelecida. E esse senhor, que era muito conhecido daquela comunidade, ali permanecia por mais de 2 décadas, ao lado da piscina, reclamando ajuda dos transeuntes e dizendo que até aquele momento ele não havia sido curado, porque ninguém o auxiliava. Jesus, quando se aproxima do paralítico de Betesda, lhe questiona: mas tu queres que eu te cure? Porque sabemos que as doenças do corpo provêm do espírito mutilado. Se nós desejamos verdadeiramente a cura, não podemos depositar a nossa cura na mão dos outros, mas essa vontade tem que partir da nossa intimidade, da nossa reformulação perante a vida, pelas condutas da vida. E ele então, Jesus, após operar a cura, restabelecer a saúde do paralítico, meus irmãos, pasmem, era sábado, e segundo a lei dos fariseus, era proibido que se operassem qualquer cura ou qualquer trabalho no sábado. Os que morriam de inveja de Jesus, os fariseus, os representantes da sinagoga, perseguindo Jesus, a todo momento queriam encontrar alguma maneira de incriminá-lo. E quando o paralítico passa, alardeando aos 4 ventos, que havia sido curado pelo Messias, imediatamente eles, opa, está aí a nossa chance, né? E eles chegam para o paralítico e falam assim: nossa, mas quem foi que te curou? Se é proibido trabalhar durante o sábado? E ele, com o coração sem nenhum pingo de gratidão, de reconhecimento por aquele que havia realmente restabelecido a sua saúde, aponta criminosamente o dedo para Jesus. Foi aquele ali. Em nenhum momento ele poupou o Cristo. Mesmo assim, Jesus, conhecendo a baixeza moral daquele espírito que ali se encontrava, ainda assim ele não lhe negou ajuda e auxílio. E o outro grande exemplo da amorosidade do Cristo para com todos aqueles que se encontram em desalinho com as leis de Deus é o caso da mulher adúltera. O evangelista João é o único a narrar o seu encontro com Jesus no capítulo 8 do seu evangelho, nos versículos 2 a 11. Portanto, ele deve ter sido testemunho ocular. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Entre o povo de Israel, a definição de adultério não era a mesma para o homem e a mulher. O homem somente era acusado de adultério se tivesse relações com uma mulher casada ou noiva, porque entendia-se, agredia outro homem. A mulher adulterando agredia o matrimônio. E suspeita de adultério, ela era submetida a uma prova científica, gente. Olha que prova de raciocínio, né? Inteligente. A prova da água amarga. Devia beber uma monstruosa bebida à base de pó apanhado no templo. Se vomitasse ou ficasse doente, era considerada culpada. Olha que quantas coisas inteligentes nós éramos capazes de fazer com os nossos semelhantes, né? Surpreendida em flagrante, a pena era a morte, que igualmente era aplicada à mulher que fosse violada dentro dos muros da cidade. Pois supunha a lei que dentro da cidade, se ela tivesse gritado por socorro, teria sido ouvida e socorrida. E diante de todos esses argumentos, da comprovação, né, científica e visual daquele caso de adultério, da mulher criminosa que ali se encontrava, porque o homem estava totalmente livre da culpa naquela sociedade machista, eles questionam Jesus: tu, pois, o que dizes? E o Mestre nos traz o grande ensinamento de que nós devemos primeiramente olhar para a nossa intimidade, para as nossas dificuldades, antes de levantarmos o dedo em riste, como algozes ou como juízes de quem quer que seja. Aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar.
Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos passados, e ei-la em Tiro, em casa humilde, aonde recebe peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Um pouso de amor ela erguera ali. Outro caso, as mulheres tão presentes na vida do Cristo numa sociedade onde elas eram tão oprimidas, marginalizadas e excluídas. O diálogo de Jesus à beira do poço com a samaritana. Quando Jesus se aproxima e aquela mulher ali estava a colher água daquele poço e ele lhe solicita: dá-me de beber. A samaritana estranha o pedido. Será com ela mesmo? Um judeu pedindo um favor? Judeus e samaritanos olhavam-se com despeito, julgando-se superiores os primeiros e considerando os segundos impuros. Eis que se haviam mesclado aos imigrantes pagãos que tinham dominado a Samária. Um outro detalhe ainda surpreendia: ela é uma mulher, a quem o homem não dirige a palavra em público, mesmo que seja a sua esposa, mãe ou irmã. Quanto preconceito ainda existe no nosso coração? Quantos nós excluímos? Nós vemos recentemente questionamentos sendo colocados dentro da casa espírita sobre a homossexualidade, sobre como é que nós devemos nos portar diante das questões que são íntimas, da intimidade de cada um e que não nos diz respeito, né? Se cada um já trava as suas batalhas, o adúltero, o que é promíscuo, as suas dificuldades morais para se manter na conduta mais elevada, mas nós temos uma classe que nós gostamos de excluir, que nós duvidamos sobre qual será o nosso comportamento, se é permitido ou se não é permitido. E Jesus demonstra em todas as horas do seu caminhar que Ele é livre de todo e qualquer preconceito. Outro grande momento que muito toca os nossos corações, quando Jesus reúne os seus amados, a sua equipe mais próxima, os seus apóstolos, na última ceia, Ele lhes prepara os corações para que eles se fortalecessem diante daquele momento, que seria o momento extremo da sua missão, que seria o momento da sua prisão e do seu martírio. E Ele pede para que todos eles tomem consciência das próximas horas que viriam a seguir e que eles se fortalecessem. E naquele momento, Pedro, que possuía a personalidade mais intempestiva daquele grupo, responde ao Cristo: mas Jesus, eu estou pronto para ir contigo até mesmo para a morte. E Jesus lhe adverte: Pedro, Pedro, antes que o galho cante, tu me terás negado por 3 vezes. E assim acontece. Essa imagem relata bem esse caso, porque Jesus lá atrás passa sob o domínio dos soldados, sendo levado, preso, né? E essa pessoa que se encontra aqui embaixo com um lenço na boca e no cabelo, ela olha para Pedro e fala: mas você é um deles. E ele vira o rosto e fala: não, você está me confundindo, eu não sou, eu nem sei quem é esse homem. E aquilo, depois de se confirmada a profecia do Cristo, Pedro se sente profundamente tocado pelo remorso. Jesus desculpa o ato daquele a quem ele amava incondicionalmente, sabendo das dificuldades que iam no íntimo de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. A obsessão claramente posta aqui. Porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez arrependido, e é por isso que nós nos submetemos às provas, gente. Quando no Espiritismo nós perguntamos: nossa, mas se Jesus me conhece a minha intimidade, conhece perfeitamente quem eu sou, por que Ele tem que ficar me provando? Ele já sabe quem eu sou. Ele sabe, mas e nós sabemos quem nós somos? Nós conseguimos encontrar em nós as nossas dificuldades, ou nós estamos sempre com a máscara, né? Para dizer que nós estamos bem, que nós só temos qualidades, porque é difícil olhar para as nossas dificuldades. Então a prova aqui muito bem posta, para que a gente tome consciência daquilo que é necessário que nós modifiquemos no nosso íntimo. E ele então recomenda a Pedro: uma vez arrependido, fortalece os teus irmãos. E assim acontece. Mas sem dúvida alguma, o ato maior de amor
de Jesus nós observamos do amor e do perdão quando Ele acolhe, após a morte, após o suicídio, o espírito de Judas, que naquele momento, dentro daquela cultura, onde tudo se vendia e tudo se comprava, ele faz um conchavo com o Sinédrio, com José de Caifás, e é ele quem entrega o Jesus, denuncia Jesus, naquele momento para que ele fosse preso. Só que ele entendia que Jesus apenas estaria recolhido naquele período da Páscoa, e que logo após ele seria solto. Quando ele percebe que ele se torna um cristicida, junto com José de Caifás, junto com Pilatos, ele havia colaborado de maneira muito grande com a prisão que culminou no assassinato do Cristo, ele sucumbe e acaba se enforcando e saindo pelas portas do suicídio. Jesus vai pessoalmente recolher Judas do Vale dos Suicidas e lhe diz: Judas, sou eu, confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que possas libertar da culpa e recuperar-te. Recorda o amor, de modo que a paz te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Repousa um pouco, porque os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Eu reli recentemente o livro de Leon Denis, Joana d'Arc, e eu tive bastante dificuldade em ler o capítulo do martírio, quando Judas reencarna como Joana d'Arc e cumpre brilhantemente e com devoção e com amor a sua tarefa a Jesus. Ele então, que participa da libertação da França, do jugo da Inglaterra, ela, né, a Joana d'Arc, não ele, Joana d'Arc, ela passa 6 meses na prisão e 6 meses de um martírio que foi difícil para mim, uma adulta, beirando meio século de existência, ler sem me perturbar tamanho sofrimento desse espírito. Gente, mas eu fico muito chocada de ver como que a gente procede perante o poder. E esse momento aqui da última ceia, onde Jesus nos traz inúmeros ensinamentos, quando ele então prepara a sua equipe dizendo que a sua hora estava próxima, e eles, naquele momento, pensando assim, nossa, mas se ele próprio já está dizendo que ele vai se ausentar, alguém vai ter que ficar no lugar dele, né? E quem é o mais próximo ao coração dele? Quem será que ele vai escolher como seu sucessor? Quem de nós será o chefe dessa equipe? Olha o que a gente faz por poder, quantos equívocos que a gente comete ainda em busca de um cargo, de um poder ou de coisa parecida. E ele naquele momento, então, ele educa pelo ato singular de extrema humildade. Ele se ajoelha e começa a lavar o pé dos apóstolos e lhes diz que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ele demonstra a sua serventia, a sua humildade, lavando os pés daqueles que eram tão menores do que ele. Mas ele nos coloca um ensinamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim como eu vos amei, deveis amar uns aos outros. É por isso que todos saberão que sois meus discípulos. E eu fiquei muito feliz, gente, porque ontem no nosso evangelho lá no IEM, uma das colaboradoras, recém-chegada na doutrina, ela falou assim: você sabe por que eu fiquei tão feliz de entrar no Espiritismo, de estar conhecendo, né? Porque ela está conhecendo poucos meses que ela frequenta a casa. Ela falou assim: eu fiquei muito feliz, porque em nenhum momento me perguntaram qual era a minha religião e eu fui acolhida com muito carinho. Porque a gente vê que quando a gente chega, e ela falou, só que agora eu estou sentindo o inverso, que quando eu falo que eu sou espírita, as pessoas meio que quase se benzem, né? O preconceito, e começam até, nossa, mas você mexe com essas coisas de espírito, não é assim que falam pra gente? E ela falou assim, nossa, como era importante que nós criássemos realmente esse amor fraternal, onde todos, pelo menos os cristãos, porque nós temos que amar os ateus, os muçulmanos, os hindus, todos, né? É essa a proposta do Cristo, mas que nós nos respeitássemos, pelo menos nos respeitássemos. Então ele fala que é por esse sinal que
reconheceriam os seus discípulos do amor fraternal, se vos amardes uns aos outros. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec indaga a pleiade de espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo, nós mesmos, temos necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E com essa mensagem desse amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós, Ele que é para nós o modelo e guia, eu espero ter tocado o coração de vocês, que nós possamos nos educar nessa conduta fraterna de amorosidade, de igualdade, de respeito, de acolhimento por quem quer que seja. Eu encerro as nossas reflexões desta manhã, trazendo a vocês, compartilhando com vocês um momento que eu acho muito especial na minha vida. Depois da tarefa assistencial, que é aquela que eu tenho certeza que eu me comprometi muito antes do berço. O que eu mais gosto na atividade espírita, nas todas que eu estou envolvida, é a mediunidade. E quando nós ouvimos soprar no nosso ouvido, nós temos aquele insight sobre qual é o tema que nós gostaríamos de abordar, o que é que nós deveríamos falar, porque às vezes você fala assim, nossa, já falei tanta coisa, né? O que será? Eu não quero ser repetitiva, do que será que eu vou falar? E aí vem aquela luzinha na nossa mente e nos diz, olha, por que você não fala desse assunto? E os espíritos que nos amparam, que nos carregam no colo, falei para o seu Vaninho hoje de manhã, nós somos carregados no colo pelos mentores espirituais, que tanto nos fazem por nós, nos trouxeram uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, e ela vai falar do amor. Pai amantíssimo, auxilia-nos para que amemos a toda a gente, dos coxos aos aleijados, dos cegos aos esfaimados, aleijados de amor e de caridade, cegos da presença divina da providência, que traz as suas leis para iluminar a humanidade. Aos esfaimados que têm sede e fome de luz, necessitados de quem lhes apresente Jesus. Pobres de toda forma de amor, que desorientados seguem semeando a dor. Amemos, meus irmãos, recolhendo no regaço da fraternidade toda forma de deformidade. Assim nos ensinou o mestre amigo, que veio ao mundo para semear o amor. Amemos para sermos amados, consolemos para sermos consolados. Assim quer Jesus. Muito obrigada.